Você falou que precisa saber o objetivo da semana, do planejamento e qual é o terceiro? Os dados de monitoramento dele e como ele se recupera em diferentes situações, ativas ou passivas. Perfeito. Isso é muito bonito, né? Quando tá bem alinhadinho ali com o treinador, com a comissão, né? Bom, mas aí eu vou vir com uma questão. E quando o treinador tá pé da vida? Você tá rindo, né? Mas isso acontece. Nem sempre o planejamento ele funciona redondinho. Né? Vamos contextualizar essa galera. Sabe por que o Marcelo tá fazendo essa brincadeirinha? Porque a gente trabalha junto e essa situação aconteceu comigo essa semana que eu quase fiquei careca de desespero, né? Eu queria que tava vendo o dado para um sentido, o treinador levou o treino para outro sentido. Mas vamos lá, continua essa pergunta. Isso. E aí, como fazer? Né? Eu tava ali te ajudando, né? Era num treino, você tava à distância, né? Eu que tava ali em loco. Né? Então, eu que estava acompanhando, monitorando o treino ali, te representando, né? Podemos falar assim. E aí, Bruno? E aí, eu mandei mensagem para ele. Falei, olha, deixa eu te falar, o treinador não tá querendo dar recuperação para a galera aqui, não. Entendeu? O treino que era de velocidade não tá tão de velocidade assim, não. E aí, Bruno? Excelente. Então, vamos lá. Tem duas formas que você pode enxergar o treinamento esportivo, principalmente quando você começa a atuar usando o monitoramento da carga, controle de carga. Você pode ser um profissional responsivo. Depois que acontece, depois que o leite derrama, você pensa em como é que você vai secar esse leite. Ou seja, você prescreve, se o atleta respondeu negativamente, você pensa em corrigir. Se o atleta respondeu positivamente, você pensa em continuar. Essa é a grande maioria da forma como os profissionais atuam. De maneira responsiva. Prescrevo, não tenho muita noção de como é que vai ser a resposta. Às vezes tenho um pouco, porque li nos livros, li em artigos, tenho uma certa noção, mas não sei como é que esse indivíduo vai reagir por causa do princípio da individualidade biológica, que é o tema de hoje. Então, eu respondo em relação à forma como ele responde. Né? O meu treino seguinte é relacionado à resposta. Bom, mas você pode ser um profissional preditivo. Você prevê que algo vai acontecer e você tenta antecipar uma determinada mudança de performance, uma determinada mudança de recuperação. Esse sim é um dos profissionais mais difíceis de atuar. Por quê? Porque você tem que ter uma capacidade de coletar muito dado e prever o que vai acontecer. Né? Às vezes você acerta, às vezes você erra, às vezes você tem falso positivo, às vezes você tem falso negativo. O que aconteceu nessa situação é que a gente vinha de um volume de treinamento muito alto. E, gente, tem treinador assistindo aqui hoje a gente, né? Se você é treinador, por favor, tira da cabeça que você tem que treinar até a morte sempre, que você tem que fazer volume até a morte. Isso aí já está mais que comprovado pela ciência que a gente precisa achar a dose certa de exercício. Não é sempre mais é melhor, né? Então a gente vinha de um volume muito alto, saiu do padrão. E esses atletas tiveram o quê? Uma resposta de fadiga exacerbada. Eu antecipei isso já no planejamento da semana seguinte, falando para o preparador físico assim, ó, propõe com o treinador a gente fazer uma sessão de uma semana total de menor volume, com mais característica lática, com mais recuperação entre séries, com menor demanda cardiovascular, tá? É no esporte coletivo esse exemplo. Com menor demanda cardiovascular, para os atletas se recuperarem melhor ao longo da semana e a gente recuperar dessa fadiga central e retomar o desempenho neuromuscular. A altura de salto tinha caído no início da semana, os dados de percepção tinham piorado. Eu já tinha antecipado. Então, segunda foi muita velocidade, terça foi muita velocidade, na quarta deu tudo errado, o treinador mudou tudo. Como eu já tinha dado uma certa antecipada, eu tinha uma certa margem para queimar, né? Porque eu abusei ali de na semana inteira ser uma carga baixa a semana toda. Não uma carga baixa, uma carga menos volumosa com mais intensidade, para responder à semana anterior que foi muito volume e baixa intensidade. Então eu já tinha antecipado, e aí eu queimei uma certa gordura, antecipado entre aspas, que eu também respondi ao que aconteceu na semana anterior. Mas eu queimei uma certa gordura nesse treino que o treinador não quis seguir. O que vai acontecer? Quando eu vi que ele não seguiu aquela semana da forma como eu esperava, e eles viajaram para uma determinada competição, as próximas semanas eu já vou tentar corrigir
e tentar prever o que vai acontecer de recuperação, continuando sempre tentando prever semanas que eu preciso de um determinado volume, uma determinada intensidade e corrigindo também. Bom, e aí, para responder essa pergunta de uma maneira objetiva, né, sem ficar muito abstrato, o que você tem que fazer na prática? Vamos supor que você trabalha com a comissão técnica, não é você que é o head coach da equipe, tá? Você dá feedback para o seu treinador, você é o preparador físico, você está na comissão ali. O que você tem que fazer? Você tem que planejar semanas da frente, prevendo aonde seu atleta quer ter o pico de performance, onde ele pode ter perda de performance, distribuindo as cargas e prevendo os eventos de baixa recuperação. À medida que as sessões forem acontecendo, todas essas previsões do que você vai prescrever nas sessões seguintes, pelo menos 4 semanas para frente, tá? Isso é o mínimo que você tem que fazer. Você vai corrigindo sessão a sessão o que vai acontecer e vai tentando manusear junto com o treinador. Se você é o treinador, você faz tudo ali, aí você precisa também pensar nas outras situações que interferem na carga de treinamento. A parte contextual, a parte técnica, a parte tática, então isso fica mais conturbado, tá? Dentro dessa ideia do princípio da individualidade, do princípio da relação entre individualidade biológica e recuperação, nem sempre a gente vai conseguir ser efetivo. Então, se você tentar prever o que vai acontecer, isso pode reduzir um pouco desses momentos onde tudo muda e você não esperava que mudasse. Por exemplo, um treinador, você tinha programado uma sessão de maior recuperação e o treinador mudou. E aí eu vou mudar as semanas para frente, mas eu tinha uma certa gordura para queimar porque eu já tinha recuperado ele um pouco nas sessões anteriores.